Mitos e verdades da psicologia. Cá estamos para confirmar as verdades e desmistificar as mentiras a respeito dessa ciência. Antes da gente já começar o assunto, se você é inscrito no canal, coloca o like. Se você está chegando agora, se inscreve aí no canal para estar ajudando com o nosso crescimento e para se ajudar também, né? Você vai ficar por dentro das notificações, sempre com assuntos relacionados à psicologia. E vamos que vamos, né? Citei frases, coloquei 4 frases aqui para a gente destrinchar, né? Para a gente falar sobre elas, vendo se é verdadeiro ou falso e explicando cada uma. Tentar tornar esse momento dinâmico. E já vamos iniciar com a primeira frase aqui, né? Psicólogo é coisa de doido. Óbvio que é falso, né? Essa é a mais fácil daqui das afirmativas. E a palavra doido, ela vem com um sinônimo de transtorno mental, né? Se refere às pessoas portadoras de transtorno mental. E isso vem do senso comum. E isso também deixa bem explícito o preconceito que a nossa sociedade tem, né? E causa também um preconceito com a ida ao psicólogo, né? A psicoterapia, ela não é somente para aqueles que sofrem de transtornos mentais, né? Tá todo mundo sujeito a isso. E a psicoterapia, ela também é prevenção, né? A psicoterapia promove autoconhecimento, autoestima, nossas relações afetivas, nossas relações familiares, né? Nos ajuda a ressignificar muitos acontecimentos de nossas vidas, etc. Ou seja, a psicoterapia, ela trabalha também com prevenção. E é importante a gente salientar isso. E fator preconceito, né? É muito importante que a gente possa quebrar esse fato, né? Esse preconceito, porque tem muita gente que deixa de ir ao psicólogo por conta dessa questão social, de achar que psicólogo é para quem está com algum transtorno mental, né? Para quem é doido, como fala o senso comum. E a gente precisa quebrar isso porque muita gente está deixando de ir e os níveis de ansiedade e depressão aí da população estão aumentando. Níveis que poderiam ser minimizados se a gente pregasse mais a questão da prevenção. Segundo fato, né, a segunda frase aqui. Psicólogo não pode prescrever medicamentos. Verdadeiro. Eu tive 2 cadeiras relacionadas a isso. Uma de psicofarmacologia, falando sobre os psicofármacos, né, os medicamentos para depressão, ansiedade, etc, etc. E outra, psicologia, drogas e cultura, né, para entender como as drogas vieram no dia de hoje, como o ser humano ele se relaciona com as drogas. Mas isso não é o suficiente para o psicólogo ser aquele que prescreve medicamento. Né? Isso é a função do psiquiatra. Né? O psiquiatra é um médico especializado meio que em saúde mental. É por isso que a psicologia e a psiquiatria se complementam. Né? No caso de tratamento medicamentoso, quem vai estar responsável é o psiquiatra. Então, por que a gente estuda sobre isso, né? Vamos supor que eu esteja atendendo alguém que sofre de depressão e está tomando seu antidepressivo. Eu preciso entender como esse medicamento vai funcionar no sujeito, né? No meu paciente. Eu preciso entender como ele vai reagir e por que ele está reagindo de tal forma. Porque todo medicamento vai proporcionar reações. Quem dirá esses, né, que são usados no tratamento de transtornos mentais, né, os antidepressivos, os ansiolíticos, os antipsicóticos, etc, etc. Então é necessário, mas não é o suficiente para que o psicólogo possa prescrever medicamentos. Por isso que a psiquiatria e a psicologia estão aí lado a lado, certo? Então vamos à terceira afirmativa, né? O psicólogo sabe o que você está pensando. Falso. Né? Não é mágica, é ciência. Se eu soubesse o que você está pensando, eu acho que eu ia fazer uma ruma de show de mágica por aí, eu ia tirar um jeito de ganhar dinheiro com esse negócio aí, né? Porque é algo fora do normal. Eu estava dizendo, se trata de uma ciência. E ciência é estudo, né? Repetição. Então, se muitas vezes no atendimento a gente deduz algo, a gente acerta algo, às vezes a gente acaba sabendo quando o sujeito está mentindo ou não, é nada mais, nada menos do que experiência e estudo. A gente passa 5 anos estudando, vendo casos, né? No caso de quem faz estágio por fora o estágio da faculdade. É muita experiência, muita leitura de casos, é vendo muito caso na vida real e a gente acaba encontrando padrões, né? Um exemplo simples de padrão é reconhecer que os casos de suicídio são mais comuns entre
um gênero do que em outro, né? Mais do que no sexo masculino do que no feminino, por exemplo. Um padrão que a gente percebe. Aí a gente colocando isso para pequenos outros detalhes, a gente acaba acertando, né? Algumas coisas, deduzindo algumas coisas em relação ao nosso paciente. Mas não tem nada a ver com saber o que você está pensando, né? Às vezes até pode, mas é ciência. Não tem nada de mágica aí não. Vamos a o quarto fato, né? Psicoterapia não resolve de forma imediata. Verdadeiro. Né? Psicoterapia é um processo, assim como muitas outras coisas na vida. Então a gente não deve esperar já uma mudança repentina na primeira sessão de psicoterapia, né? Até porque a gente, na psicologia, primeiro faz uma triagem para entender um pouco a demanda do paciente, né? Para entender um pouco da história dele. Então, na primeira sessão, não espere mudança repentina, né? Eu sempre uso outros exemplos, né? A questão do emagrecimento, por exemplo. A gente faz um processo, né? Tem todo um processo. É cada ação diária que vai ajudando a gente naquele processo, né? E para adoecer, não foi de um dia para o outro. Foi todo um processo, né? Foi somado pequenos traumas, foram somadas pequenas situações, foram somadas um estilo de vida não tão saudável, né? Somando isso tudo, você acaba desencadeando talvez um transtorno, ou talvez a demanda, né, que você leva para o psicólogo. Não espere sair menos tóxico, não espere sair libertado de uma dependência afetiva na primeira sessão, porque é um processo, né? É ciência, mas é um processo. E é importante que a gente se entregue a esse processo, porque ajuda, com certeza vai te ajudar, é algo que vai te ajudar, mas você é ativo nesse processo, então você precisa estar envolvido no processo psicoterapêutico, tem que ir entregue. Eu já dei um exemplo, né, da dependência afetiva, mas largar um vício, um mau hábito, todas as outras coisas são processos, né? Não vou acordar no outro dia já não apegado a um hábito ruim, né? É construído dia a dia. Do mesmo jeito que as coisas ruins, né, são construídas dia a dia, né? As coisas boas também vão ser dessa mesma forma. São esses, né? Vamos recapitular aqui as afirmativas. Né? A primeira é falando que psicólogo é coisa de doido. Falso, muito falso. A segunda afirmativa falando que psicólogo não pode prescrever medicamentos. Verdade. A terceira, psicólogo sabe o que você está pensando. É uma frase falsa. E a última fala que psicoterapia não resolve de forma imediata. Verdadeiro, porque é um processo. E se apegue aos processos, né? A motivação está muito relacionada com isso. Esse foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vou deixar alguns vídeos aí, já deve ter passado em cards, né? Sugestões para vocês. Vou deixar alguns vídeos de curiosidades, de fatos relacionados ao curso, né? Eu falo algumas curiosidades sobre o curso de psicologia, falo um pouco como foram os meus semestres, né? Eu estou no 9º semestre, quando gravei esse vídeo aqui. E falei sobre o primeiro, segundo, terceiro, sobre a minha experiência, sobre as disciplinas. Então confere lá também. Espero que você tenha gostado, né? Não sei porque eu fiz isso com esse dedo, mas espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tamo junto.